Salve, família! Muito bem, continuando então na nossa temática, agora eu vou mostrar para você um fluxograma básico do procedimento legislativo comum ou ordinário, ou seja, quais são os passos pelos quais o projeto de lei deve percorrer para a elaboração de uma lei ordinária. Lembrando que o procedimento legislativo ordinário ou comum é o mais completo, é o que passa por todas as fases do processo legislativo. Tudo bem? Vamos lá? Vamos jogar aqui na tela comigo então. Ó, vamos analisar aqui um procedimento, como é que se dá o fluxo sintético. Por quê? Porque nós não vamos analisar a questão de comissões, porque isso é tema de regimento. Ó, nós temos a iniciativa. Nós temos a casa que primeiro vai tomar ciência do projeto de lei, que nós vamos chamar de casa iniciadora. Nós temos a segunda casa, que é a chamada casa revisora. Nós temos depois o presidente da República. Aqui, depois, eu vou colocar a sanção, a promulgação e a publicação. Beleza. Vamos colocar assim, dessa cor. Vamos destacar aqui bonitinho. E vamos verificar, então, como é que funciona o processo legislativo, o procedimento legislativo ordinário ou comum. Beleza, vamos fazer assim, ó. A fase inicial é a fase da iniciativa, nós já vimos. Então, a iniciativa é alguém apresentou o projeto de lei. A casa que primeiro toma conhecimento do projeto é chamada de casa iniciadora. Detalhe importante: quem vai ser casa iniciadora? A Câmara ou o Senado? Detalhe: depende. Aí aqui eu já vou colocar uma notinha bem aqui, ó. Nota: o Senado será casa iniciadora quando o projeto de lei for apresentado por quem? Por senador ou por comissão do Senado. Ponto. Fica atento com essa regrinha. O Senado vai ser casa iniciadora? Pode ser casa iniciadora? Pode. Quando? Quando o projeto de lei for apresentado por senador ou ainda por comissão do Senado. A regra é do artigo 64. E qual é a regra do artigo 64? A Câmara atua como casa iniciadora. Essa é a regra. Porém, te mostrei. A regra é a Câmara, porém, Senado pode ser? Sim. Se o projeto de lei for apresentado por quem? Senador ou comissão do Senado. Vale dizer, se o projeto de lei nasce dentro do próprio Senado. Tudo bem? Fica atento com esse detalhe. Vamos voltar aqui. Houve a iniciativa. A primeira casa que vai tomar, que vai discutir e votar aquele projeto de lei, nós vamos chamar de casa iniciadora. O projeto de lei, na casa iniciadora, ele pode ser, aqui ó,
ele pode ser aprovado e aí ele vai para a casa revisora. Só que esse projeto de lei, na casa iniciadora, esse projeto de lei, ele pode ser também rejeitado. E se ele for rejeitado, aí ele vai para o arquivo e então vamos analisar aqui como é que funciona. O projeto de lei, vamos colocar aqui, ó, um projeto de lei foi apresentado, por exemplo, pelos cidadãos. Projeto de lei de iniciativa popular, artigo 61, parágrafo 2º. Começa onde? Ora, se foi apresentado por cidadão, lembrando, Senado só vai ser casa iniciadora quando for apresentado por senador ou comissão do Senado. Então, no meu exemplo hipotético, quem vai ser a casa iniciadora? Câmara. Logo, casa revisora vai ser Senado Federal. Muito bem. O projeto de lei, na casa iniciadora, vai ser distribuído às comissões, conforme a matéria. Nós não vamos discutir isso, isso é questão regimental. O que acontece? A casa pode aprovar ou rejeitar. Se o projeto de lei for aprovado, ele vai à casa revisora. Se ele for rejeitado, esse projeto de lei vai parar no arquivo. Aqui, eu quero que você deixe destacado o artigo 67. Por quê? Se o projeto de lei for rejeitado, a matéria rejeitada, em regra, não pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa. Então, a matéria rejeitada em uma sessão legislativa somente pode ser reapresentada na sessão legislativa seguinte. Só que o 67 diz assim, salvo se houver deliberação de maioria absoluta. Vale dizer, maioria absoluta dos deputados ou dos senadores pode ressuscitar a matéria, não o projeto, a matéria e reapresentá-la na mesma sessão legislativa. Então vamos entender isso aqui, ó. Se um projeto de lei for rejeitado, aquela matéria está arquivada. E, em regra, aquela matéria só pode ser reapresentada na próxima sessão legislativa. Porém, se houver deliberação de maioria absoluta, a Constituição permite que aquela matéria do projeto de lei seja reapresentada na mesma sessão legislativa. Veja, rejeitou, só pode voltar na sessão legislativa seguinte, salvo se houver deliberação de maioria absoluta dos deputados ou dos senadores. Detalhe. Essa possibilidade de retornar a matéria na mesma sessão legislativa somente vale para projeto de lei, não vale para PEC, ou seja, proposta de emenda à Constituição, e também não vale para medida provisória. Isso é o que se chama de princípio da irrepetibilidade. Nós vamos analisar o artigo na sequência. Tudo bem? Joga aqui na tela comigo, vamos continuar. Ó, a casa iniciadora, se rejeitar, matéria vai para o arquivo, princípio da irrepetibilidade. Se a casa iniciadora aprova, aí o projeto de lei vai para a casa revisora. Caso a casa revisora decida rejeitar o projeto de lei, a regra é a mesma. Quando o projeto de lei chega à casa revisora, ela pode decidir rejeitar. Se rejeitou, arquivo, aplica-se a regra. Somente poderá ser reapresentada a matéria na próxima sessão legislativa, salvo se houver deliberação de maioria absoluta. A casa revisora, ela pode rejeitar, nós já vimos, mas ela também pode decidir aprovar. Se ela aprova, e essa aprovação aqui, ó, é uma aprovação sem emenda, ou seja, sem alteração de conteúdo. Altera
Deixa eu só colocar assim, ó. Aprova sem emenda, sem alteração de conteúdo. Se a casa revisora aprova do jeito que recebeu da casa iniciadora, então manda para o presidente da República. Porém, é possível que a casa revisora decida emendar o projeto de lei. É possível que a casa revisora decida emendar. Emendar é alterar a substância, alterar o conteúdo. O Supremo entende que se houver apenas uma alteração de redação de técnica legislativa, não há necessidade de retorno. Porém, se a casa revisora altera o conteúdo, tem que devolver à casa iniciadora. Detalhe importante. Nesse caso, a casa iniciadora vai analisar apenas as emendas feitas pela casa revisora. Detalhe, olha isso aqui. A casa iniciadora aprova o projeto de lei e manda para a casa revisora. A casa revisora tem 3 possibilidades: rejeitar, e aí vai para o arquivo, aplica seu artigo 67, aprovar exatamente como recebeu, aí manda para o presidente da República, ou aprovar com alteração de conteúdo. Se aprovar com alteração de conteúdo, a casa revisora devolve o projeto de lei à casa iniciadora. Detalhe, nesse caso, a casa iniciadora não vai analisar todo o projeto de lei de novo, vai analisar somente as alterações introduzidas na casa revisora. De novo, a casa revisora alterou o conteúdo, devolve para a casa iniciadora, para que esta analise somente as alterações introduzidas na casa revisora. Tudo bem? Vamos continuar? Olha só. Então nós estamos aqui. A casa, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que a Câmara aprovou essa bolinha aqui, ó. Pronto. Esse é o projeto de lei que chegou da Câmara. A casa revisora decidiu alterar o projeto de lei, alterar o conteúdo, fazendo o quê? Fazendo isso aqui, ó. Ele alterou o conteúdo. Se altera o conteúdo, vai ter que devolver para quê? Para a casa iniciadora. Lembrando que a casa iniciadora vai analisar somente o quê? As alterações introduzidas pela casa revisora. Detalhe, no âmbito da Câmara, agora da casa revisora, ela tem 3 opções quanto a essas alterações. Ela pode concordar com tudo, ela pode concordar somente com uma parte, ou ela pode não concordar com nada. Detalhe, acompanhe a setinha azul comigo. A casa revisora altera o conteúdo, devolve para a casa iniciadora. Depois que a casa iniciadora analisar as emendas, ela pega o projeto de lei, acompanha a setinha azul comigo, pega o projeto de lei e manda direto para o presidente da República. Percebeu que o projeto de lei não vai voltar para o Senado Federal, não vai ficar aqui aquele efeito ping-pong, uma faz, a outra altera, uma faz, a outra altera, aí vira brincadeira. Não vai ter isso. Perceba, a casa revisora alterou o conteúdo, devolve para a casa iniciadora. Me ajuda. A casa iniciadora vai analisar tudo de novo? Não. Somente as alterações, podendo concordar com tudo, concordar só com uma parte ou não concordar. Qualquer decisão que a casa iniciadora tome, ela pega o projeto de lei e manda direto para quem? Para o presidente da República. Ou seja, não volta para a casa revisora. Legal? Então, o que é que nós temos? Houve a iniciativa, a casa iniciadora pode aprovar ou rejeitar. Aprovando, manda para a casa revisora. A casa revisora pode rejeitar, nós já vimos. Pode emendar, nós também já vimos. Ou pode aprovar sem qualquer emenda.
Agora o nosso projeto de lei está na mão do presidente da República. O presidente da República, vamos imaginar que ele sancione o projeto de lei. Sanção é o ato pelo qual ele concorda com o projeto de lei. Ele tem 15 dias úteis para sancionar. Se não se manifestar dentro do prazo, haverá a chamada sanção silenciosa ou sanção tácita. O presidente sancionou, então ele vai sancionar, ele vai promulgar e ele vai publicar a espécie normativa. Lembrando uma questão importantíssima. A sanção, ela tem o poder de transformar o projeto de lei em lei. Quando o presidente sanciona o que era projeto até aqui, a partir da sanção vira lei. Então eu posso afirmar que a promulgação já é em cima de uma lei. A publicação já é em cima de uma lei. Não há, fica atento, não há, voltando aqui. Vamos lá. Deixa eu voltar, peraí, falha técnica. Vamos voltando, aqui, pronto. Chegamos no nosso texto. Detalhe, não há sanção ou não há promulgação em cima de projeto de lei. Então aqui, nós vamos dizer que a promulgação é em cima de quê? De lei. A publicação é em cima de quê? De lei. Beleza? Então o presidente sancionou, ele vai promulgar e vai publicar. Porém, o presidente, ao receber o projeto de lei, além da possibilidade de ele sancionar, é possível que o presidente decida rejeitar. Ou seja, é possível que o presidente decida vetar o projeto de lei. Enquanto que a sanção é o ato de concordância, o veto é o ato de discordância. Caso o presidente discorde do projeto de lei, ele vai vetá-lo total ou parcialmente, a gente vai falar disso um pouco mais à frente. Detalhe, vetou o projeto de lei, ele vai ter que comunicar as razões do veto ao presidente do Senado Federal, que é o presidente do Congresso Nacional. Ele tem 48 horas para comunicar o quê? As razões do veto. Detalhe, depois que ele comunica as razões do veto, o presidente do Senado Federal vai convocar uma sessão conjunta do Congresso. Sessão conjunta, voltando, do Congresso Nacional. Para que essa sessão conjunta? Para análise do veto. Essa sessão conjunta deverá ocorrer em até 30 dias. 30 dias do recebimento do veto. Então, o presidente vetou, o que ele vai fazer? Ele vai comunicar no prazo de 48 horas ao presidente do Senado os motivos do veto. E aí, o que acontece? O veto será apreciado em uma sessão conjunta dentro de 30 dias contados do seu recebimento. Para que essa sessão conjunta? Para que o Congresso possa analisar o seguinte: se vai rejeitar o veto ou se vai manter o veto. O Congresso, então, pode rejeitar, ou seja, não concordar com o veto, ou pode manter. Caso decida manter o veto, pronto, fechou. Matéria vai para o arquivo. Perceba que o veto, ele não é algo absoluto. O veto não sepulta definitivamente o projeto de lei. Por quê? O Congresso pode rejeitar o veto.
E aí, ó, ele vai devolver para o presidente promulgar. Detalhe, a rejeição será por maioria absoluta dos deputados e dos senadores. Lembrando que a emenda 76 de 2013, ó, emenda constitucional 76 de 2013, acabou com o voto secreto. Então a votação é aberta. Rejeitou o veto, devolve para o presidente promulgar. Perceba que aqui a rejeição do veto tem o poder também de fazer o quê? De transformar projeto de lei em lei. Manda para o presidente promulgar. Porém, a Constituição diz assim: o presidente, ao receber aqui para promulgar, se ele não fizer em 48 horas, o presidente vai ter 48 horas aqui, ó, para fazer a promulgação. Se ele não fizer isso em 48 horas, aí, voltando aqui, caberá ao presidente do Senado Federal, também em 48 horas, se este não fizer, ao vice-presidente do Senado em igual prazo. E a doutrina defende, inclusive, que se o vice não fizer, ele pode até cometer crime de responsabilidade. Legal? Então perceba, aqui nós temos então de forma sintética os passos pelos quais o projeto de lei ordinária tem que passar para que seja aprovado, desde a iniciativa até a promulgação e publicação. Na nossa próxima aula eu vou mostrar agora objetivamente algumas questões relativas a esse fluxo e também falaremos dos procedimentos legislativos especiais. Legal? Eu te espero. Até a próxima.